Meu nome é Guilherme Alano, sou cofundador aqui da Gestora Monefica. Estou aqui para mais uma vez apresentar o nosso resumo do Comitê de Investimentos referente ao mês de maio, para você investidor se atualizar dos principais acontecimentos dessas últimas semanas e organizar também o seu portfólio de investimentos com esse cenário que a gente vai visualizar por aqui. Sempre faço o convite, se você está acompanhando pelo YouTube, curta a nossa página, comenta o vídeo, se está ouvindo pelo Spotify, ou está vendo pelo Spotify ou por outra plataforma, siga a gente, compartilhe esse conteúdo nos seus grupos de amigos para que essa informação chegue ao maior número de investidores. E aí, para começar o nosso comitê de investimentos, você que está chegando aqui por agora ou já visualiza os outros comitês de investimento, a gente sempre divide na parte de alocação global, a parte de Brasil, os resultados e performance das estratégias, e a gente traz um tópico mais específico, e neste mês a gente falou um pouquinho do Comicotas, que incidiu no último dia útil de maio e incidirá novamente no último dia útil de novembro. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Então, começando aqui com o nosso cenário global, a gente trouxe como destaque o desempenho das bolsas globais pós as tarifações, no início ali de abril. A gente teve a queda do rating dos títulos públicos americanos e a subida significativa no yield desses títulos. O PIB global do primeiro trimestre segregado por país, e aí mostrar como cada país foi nesse primeiro trimestre na parte de crescimento de produto interno. E, por fim, as taxas e alíquotas de importação dos Estados Unidos pós as tarifações. Então, aqui para começar, a gente fala um pouquinho da rápida recuperação dos mercados na parte de bolsa de valores pós-tarifações. A gente visualiza que no dia que teve a divulgação das tarifações, o mercado como um todo, tanto de Estados Unidos quanto ao redor do mundo, caiu de maneira bastante acentuada. Passados aí basicamente 2 meses que a gente teve o anúncio das tarifações e, obviamente, diversos recuos pós ali as tarifações, os mercados de renda variável, praticamente ao redor do mundo inteiro, já operam em patamares maiores do que aqueles do dia do anúncio. Então, alguns mercados chegaram a cair aí mais de 10% naquela primeira semana e gradativamente eles foram se recuperando, com destaque aí para a parte de bolsa americana, que tinha sido um dos que mais sentiram ali aquele primeiro impacto das tarifações e hoje já operando acima daquela pontuação pré-tarifação, inclusive essa semana aí já batendo a casa dos 6.000 pontos novamente. E a gente teve aí no mês de maio mais um rebaixamento por outra agência de rating dos títulos públicos americanos. Os Estados Unidos aí envolvido nesse problema fiscal, um déficit bastante significativo com relação ao PIB e nenhuma perspectiva de redução no curto prazo. E aí, mais uma agência resolveu tirar o rating máximo, o AA dos Estados Unidos, e isso acabou se refletindo um pouco também do aumento dos yields dos títulos americanos, dos títulos públicos americanos. A gente trouxe o exemplo aqui do título de longuíssimo prazo dos Estados Unidos, o título de 5 anos, que bateu novamente aí a casa dos 5%, assim como aconteceu lá no início de final de 2023. E aí o impacto disso, do rebaixamento por uma agência do risco de crédito dos Estados Unidos, ele se dá porque, obviamente, teve o problema fiscal, e isso impacta porque diversos fundos de investimento, fundos de pensão, fundos muito significativos, soberanos, internacionais, eles têm lá como política de investimentos alocações específicas em percentuais pré-determinados em títulos de rating muito elevado como AA. Então, normalmente, dentro dessas políticas de investimento, é comum inserir ali algumas cláusulas de que o percentual alocado em títulos com um rating um pouco mais baixo, ele seja um pouco menor.
Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma política de investimentos aqui de alocação que 50% das minhas alocações tem que ser em títulos de países com o rating máximo. E aí, se os Estados Unidos acabam perdendo esse rating máximo, eu tenho que vender esta posição ou diminuir essa posição para enquadrar novamente o meu fundo de investimento. Então, naturalmente, acaba tendo um processo de vendas e, por consequência, o yield, a taxa de retorno desses títulos, acaba aumentando também. Como a gente falou, a gente trouxe aqui os resultados do PIB do primeiro trimestre de 2025, e aí a gente colocou até como destaque aqui o Brasil, que teve um dos maiores PIBs nesse primeiro trimestre de 2025, comparativamente aí ao redor do mundo. Inclusive, a gente ficando aí numa posição ligeiramente acima de China e mesmo com o maior país do mundo, a maior economia do mundo aqui, Estados Unidos, enfrentando um PIB negativo nesse primeiro trimestre. E aqui a gente teve um PIB muito puxado pela parte do agronegócio. Então, a gente já falava até no final do ano passado que a gente tinha uma expectativa de um PIB no primeiro trimestre muito positivo e que esse PIB ele fosse caindo gradualmente no decorrer do ano, até por conta dos efeitos da política monetária um pouco mais restritiva. Mas um grande destaque foi aí o Brasil, que acabou, diferentemente de outros trimestres, figurando aí nas primeiras colocações. E para finalizar a parte internacional, a gente trouxe aqui para falar um pouquinho sobre as taxas de importações dos Estados Unidos com esse pós-tarifaço. Então a gente percebe aqui que ao longo aí de praticamente 2 séculos, os Estados Unidos foram gradativamente reduzindo as suas tarifas de importação. Então lá atrás eles chegaram a ter tarifas aí de 30, 40, 50% de importação e foram reduzindo isso gradativamente ao longo dos séculos, até aí o pré-tarifaço com uma alíquota média rodando aí na casa dos 4%. E aí a expectativa, a gente colocou isso para quem está visualizando aí o nosso vídeo, a gente colocou que a expectativa que essas tarifações elevem as taxas de importação aí para cima dos 15%, até porque a alíquota mínima que foi colocado era de 10% para cada país. Então, isso já leva que a tua taxa média de importação já ficaria, obviamente, acima dos 10%. E aí, essas tarifações, de fato, passando a valer, os Estados Unidos teriam as maiores taxas de importação dos últimos 100 anos, praticamente. A última vez que as taxas foram maior que isso foram ali em 1930. Com isso, a gente encerra aí os destaques da parte internacional e a gente entra um pouco na parte de Brasil. E como destaque aqui no Brasil, a gente traz a queda nos níveis de popularidade do governo Lula, a parte de Ibovespa batendo as máximas históricas, mas tirando o componente de inflação, a gente ainda está um tanto longe das máximas históricas. A gente trouxe o IPCA acumulado, o que se tem de projeção do IPCA para os próximos meses, um comparativo aí de Bolsa de Valores Brasil e bolsas americanas, e por fim a gente trouxe aí o real comparativamente ao dólar e junto o índice dólar, mostrando aí que o índice dólar ao longo dos últimos 10 anos ficou praticamente estável e a gente viu o dólar apreciando muito significativamente nos últimos 10 anos no Brasil, ou seja, o real perdendo bastante valor. Então, começando aí, a gente viu as quedas do índice de aprovação do governo Lula para as menores desde o início aí do governo Lula. E a parte de rejeição, de desaprovação, também acumulando de maneira análoga os maiores patamares desde o início do governo. Isso nos leva a duas conclusões daqui para frente, né? Primeiro, ele começa a se mostrar um pouco mais inviável nível eleitoral de tentar uma reeleição. Isso acaba sendo positivo para o mercado, que espera um governo mais pró-mercado, um governo mais de centro-direita. Então, provavelmente, a gente vai ver para frente atitudes um pouco mais populistas, talvez abrindo um pouco mão da questão fiscal, porque provavelmente ele não vai querer fazer algum tipo de corte de gastos
a um ano antes da eleição. Então, o que ele vai fazer agora para o segundo semestre é o que nos coloca um pouco de pulga atrás da orelha e pensar que talvez as coisas ainda piorem um pouquinho para aí começar a melhorar. Como a gente visualizou a bolsa batendo recordes históricos, então pela primeira vez bolsa operando acima dos 140 mil pontos, a gente achou prudente fazer um comparativo aí da bolsa de valores nominal, com esses 140 mil pontos, aí recorde histórico, com a bolsa reajustado pela inflação. Então, se a gente for pegar o índice Bovespa e corrigir pela inflação, aí desde do início de 1996, a gente percebe que, apesar da bolsa nominalmente estar nos maiores patamares, ela é reajustada pela inflação, ainda está bastante abaixo do índice que estava em 2020 e ainda mais abaixo do que estava em 2008. Ou seja, a bolsa de valores ajustada pela inflação ainda está longe das máximas históricas. E é interessante olhar esse dado, porque às vezes a pessoa olha a bolsa na máxima histórica e entende que, opa, peraí, talvez chegou a um ponto já muito elevado que a bolsa já se valorizou demais. Mas a gente entende que ainda tem bastante espaço justamente por esse ponto. A bolsa de valores não corrigiu nem a inflação aí ao longo dos últimos 20 anos praticamente. Dado que a gente vai ter aí o Copom já na semana que vem, dia 19 de junho, a gente trouxe aqui o que a gente teve de inflação acumulada nos últimos 12 meses e o que tem de expectativa de inflação usando como referência o Focus. Então, o entendimento do mercado hoje é que essa inflação ela vai continuar bastante acima do teto da meta, então a meta é de 3% com o teto da meta em 4,5%. Essa inflação no acumulado dos últimos 12 meses, ela vai se manter mais alta por pelo menos mais alguns meses, até o final de 2025. E aí, no final de 2025, que a gente deve ver essa inflação acumulada nos últimos 12 meses começar a voltar para patamares mais ajustados. E aí, só lá no final, no segundo semestre de 2026, que essa inflação deve convergir para o teto da meta. Então, ficar ali abaixo dos 4,5%. Então, esse ano já é dado como certo que a inflação fica acima do teto da meta e ele vai ficar aí por pelo menos mais um ano e alguns meses, para aí sim essa inflação ficar dentro ali do range de 1,5% a 4,5%, que seriam as bandas de inflação esperadas medidos pelo IPCA. Ainda com relação à bolsa, anteriormente a gente falou sobre bolsa de valores em reais, agora a gente trouxe a bolsa de valores aqui em dólares. Todo mundo sabe aí que bolsa de valores em dólares a bolsa brasileira em dólares está sendo uma das que mais performam nesse ano de 2025, por conta do aumento da própria bolsa, mas também pela questão cambial. O dólar passa de 5,620 para 5,60, então isso acaba puxando a bolsa de valores em dólares para cima também. Mas a gente trouxe um comparativo aqui para mostrar que a bolsa já está em patamares muito superiores ao que estava no momento do tarifaço. Então, naquele momento a gente cai junto com todo mundo, mas a gente rapidamente se recupera. Então, a queda aqui em dólares ficou ali por 10, 15 dias, e hoje a gente já está em patamares bem superiores ao que estavam lá atrás. Então, via de regra, o mercado entendendo que esse processo de tarifações acaba sendo ruim para o mundo como um todo, mas o Brasil fica um pouco mais à margem, até por a gente ter ficado em tarifações um pouco mais baixas, e a nossa pauta de exportações talvez seja de produtos um pouco mais necessários para o mundo inteiro. Trouxemos aqui também a parte de real contra dólar e também no mesmo gráfico o dólar index. Para quem não conhece, o índice dólar ou dólar index, ele é o dólar contra as principais divisas globais. Então, dólar contra euro, contra dólar canadense, contra iene, contra várias outras moedas. E o objetivo desse índice dólar é justamente medir o valor do dólar com uma cesta significativa de moedas. Então, quando a gente vê esse índice dólar indo para cima, quer dizer que o dólar está se valorizando contra as principais divisas globais. E quando a gente vê como está acontecendo em 2025 o dólar index um pouco mais para baixo, quer dizer que todas as outras divisas estão se valorizando frente ao dólar. E a gente trouxe no mesmo gráfico
a variação do dólar contra o real, para a gente ver que, ao longo aí dos últimos 10 anos, de fato, o dólar acaba se apreciando com relação às principais divisas globais, então o dólar index acaba ficando um pouquinho para cima, então a gente inicia em número índice 100 e aí finaliza aí um pouquinho acima dos 100, 105, 110, mas se a gente pega o dólar contra o real, a gente percebe que ele praticamente duplica, passa de 100 para 200. Ou seja, neste período a gente não viu o dólar se favorecendo contra as principais divisas globais em patamares tão acentuados. A gente viu aqui no Brasil, e isso por consequência, então, de uma desvalorização muito significativa do real e não uma valorização global do dólar. Então a gente entende que caso a gente tenha uma alternância de poder no ano que vem, isso possa tirar um pouco de pressão dessa desvalorização do real e aí trazer o dólar para patamares mais próximos, talvez, dos 5%. Mas, naturalmente, isso só vai acontecer se a gente tiver uma transição de poder em 2026 e um governo um pouco mais pró-mercado. A gente entra na parte dos resultados das principais estratégias de investimento. A gente mantém aqui na nossa cabeça uma posição um pouco menor em ativos pós-fixados e aí um pouco mais comprado em ativos pré-fixados e indexados à inflação. A gente entende que ainda tem bastante juro real para cair e a gente tem também juros pré-fixados para cair. Na parte de alternativas, a gente mantém uma posição também um pouco abaixo e o restante da carteira a gente vem se mostrando mais neutro. E aí, pegando um gancho do que a gente falou anteriormente sobre a possibilidade de governo mais centro-direita, mais pró-mercado e o dólar continuar um processo de queda mais para próximo dos R$ 5, isso não se refletir aqui na nossa carteira, porque se a gente tivesse de fato essa crença formada que o dólar fosse para baixo, a gente ficaria em posições um pouco mais redeadas e não tanto dolarizadas. A gente entende que há essa possibilidade, mas não há uma garantia, uma certeza que a gente vai ter uma candidatura viável para isso. Nesse sentido, como a gente vai ter eleições no ano que vem e bastante volatilidade, a gente mantém nossa posição aqui de ficar um pouco mais dolarizado do que de fato redeado. Então a gente manteve as alocações neutras aqui e não foi mais para a parte redeada como a gente manteve no começo do ano. No começo do ano a gente ficou mais redeado, ou seja, sem ficar exposto à variação cambial por conta do dólar na casa dos 6,20. Agora a gente voltou a ficar com a posição mais neutra. Obviamente, se a gente visualizar um indicativo um pouco mais claro de que a gente vai ter uma alternância de poder, talvez a gente vá para esse lado um pouco mais redeado na posição internacional. E aí, na parte de resultados, a gente teve outro mês bastante positivo aqui no Brasil, com as principais classes, com as principais estratégias com retornos atrativos. A própria Bolsa de Valores brasileira, que já vinha num processo de recuperação bastante forte, teve outro mês positivo, fechando aí 1,45. A gente teve um grande destaque aqui no Brasil, foi os ativos indexados à inflação, os ativos de juro real, medido pelo IMAB, fechando o mês com 1,69%, ou seja, um fechamento claro aí na curva de juros dos juros reais. CDI ficando já em 1,14%. A gente deve esperar um CDI mensal agora acima de 1% no restante de 2025 inteiro, por conta dessa Selic mais elevada. E na parte internacional, a gente teve como grande destaque a parte de Bolsa Americana, uma forte recuperação por conta desse, talvez uma visão um pouco mais amistosa desses tarifaços. Lembrando que aí a gente está tendo nessa semana, no comecinho de junho, reuniões em Londres com representantes dos Estados Unidos e China para ver se eles chegam em mais alguns acordos e se eventualmente chegarem, a gente vai ter outra retomada, talvez, da parte de bolsa de valores, tanto dos Estados Unidos como globais. E aí acabou sendo o grande destaque a bolsa americana em dólares, fechando com 7,17%, mas no ano a bolsa de valores em dólar, que foi o principal ativo do ano passado, ainda negativo, com menos 7%, por conta muito da parte cambial. Então, aqui a gente mede a bolsa de valores redeada e dolarizada. Redeada, aí já fica mais positiva, 4,26%. Para finalizar o tema específico, a gente trouxe aqui o Comicotas, que incidiu agora no mês de maio e vai incidir novamente no mês de novembro.
a gente traz um ponto aqui que é bastante relevante. A gente fica sempre muito atento na parte de rentabilidade, então a gente observa ali pelos aplicativos, por consolidadores de patrimônio a parte de rentabilidade, mas a gente nunca vê a parte de rentabilidade de fato descontado o imposto de renda. E aí tem uma diferenciação muito grande. Se eu alocar em 2 veículos de investimento com a mesma rentabilidade e aí a gente simulou um investimento de R$ 500 mil a juros anuais de 12%, talvez numa LFT para 10 anos, um Tesouro Selic para 10 anos e outro um fundo de investimento de renda fixa, os dois com a mesma rentabilidade, lá na frente eu chegaria no fundo de investimento com um valor líquido de R$ 1.315.000. Numa LFT, por exemplo, num Tesouro Selic, que eu fico investido durante 10 anos e lá na frente eu resgato esse valor, eu chegaria em R$ 1.394.000. Ou seja, os dois com a mesmíssima rentabilidade, teoricamente a mesma taxa de imposto de renda de 15%, só que eu vou pagando semestralmente. Então eu não faço um juros sobre juros tão grande, porque a cada 6 meses eu acabo recolhendo um pouco do imposto. Na rentabilidade que eu visualizo dentro da carteira, dentro do consolidador, dentro da corretora, os dois vão marcar a mesmíssima rentabilidade, mas tem essa diferença significativa de valores. E a gente trouxe aqui um investimento isento também para mostrar como é impactante essa questão de imposto de renda. Que investimento isento eu chegaria no final desse período de 10 anos com R$ 1.552.000, quase R$ 230.000 a mais do que um fundo de investimento. Então, se eu tivesse alocado por exemplo, fundo de investimento isento, com a mesmíssima rentabilidade, eu chegaria nesses patamares. Ou seja, implicações disso daqui, escolher ativos de renda fixa de vencimento um pouco mais alongado, para não precisar ficar resgatando e pagando imposto de renda, e também optar sempre que possível por investimentos que não tenham come-cotas. Então, por exemplo, um investimento em Tesouro Selic diretamente, ou compra de um ETF de renda fixa que não tem o come-cotas, ou até a parte de FDIC para investidores um pouco mais agressivos, são todos investimentos que não têm come-cotas, e aí a minha rentabilidade líquida acaba sendo maior do que naqueles fundos de investimento que teriam a mesma rentabilidade, que marcam a mesma rentabilidade, mas tem ali o efeito do come-cotas. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Novamente eu peço para compartilhar, participar, comentar, seguir a gente nas plataformas para que esse material chegue no maior número de investidores possíveis. Bons investimentos, bons negócios.